Santo é o teu nome, acima de todo nome, o teu nome é Jesus. Santo de Israel, tua presença está nesse lugar. Nós sentimos o Espírito Santo aqui nesse lugar. Então nós damos espaço, Espírito Santo, para o Senhor agir na nossa vida, agora nesse momento. Derrubamos todas as estruturas de pensamento que se levantam contrárias à tua palavra. Derrubamos, Pai, caímos por terra todas as barreiras que possam querer estar aqui nesse local, nas nossas vidas, através do nome de Jesus, através da autoridade que há no nome de Jesus. Nós decretamos que essas barreiras caiam agora em nome de Jesus. E eu profetizo nosso coração como solo fértil, que produz a 100 por 1. Essa palavra que é a semente é plantada no nosso coração e ela produz o fruto desejado pelo Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Pode se sentar, mas senta na presença de Deus. Amém? Sente aí, que eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Você crê nisso? Aleluia. O Senhor é bom. Suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Nós viemos para a igreja com desejo. Esse desejo, eu creio que Deus olha para esse desejo, e se Ele está de acordo com a vontade dEle, Ele supra esse desejo. O nosso desejo de estar na presença do Senhor é de beber das águas do rio, né, que fluem do trono dEle, sim ou não? E quando a gente vem com esse desejo, o Senhor olha para nós e Ele derrama rio sobre nós. Quando a gente vem com fome de Deus, quando a gente vem com sede de Deus, Deus sacia a nossa fome. Esse é um alimento, ele é verdadeira comida, ele é verdadeira bebida para a nossa vida espiritual. Então abre seu coração, creio que Deus vai falar com você nessa manhã, usando a minha vida. Eu não posso nada, mas o Espírito Santo pode tudo. Que Ele venha de encontro às suas necessidades, amém? Aleluia. A palavra que nós vamos estar falando sobre o remanescente fiel de Deus na terra. A Bíblia usa esse termo várias vezes, o remanescente fiel, com respeito àqueles fiéis que permanecem em Cristo, permanecem na presença de Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo naqueles momentos em que muitos se desviam, mesmo naqueles momentos em que várias pessoas abandonam o Senhor, sempre há aqueles que permanecem. E eu profetizo na sua vida que você é desse tipo que permanece. Amém? Hebreus até fala, nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que permanecem. Senão você nem estaria aqui nessa manhã. Porque sempre o remanescente fiel está envolto, está introduzido numa nação rebelde, numa nação que abandonou os princípios de Deus. O remanescente fiel está numa geração corrompida. O remanescente fiel não está num mundo perfeito. O remanescente fiel aflora em meio a uma multidão que está nadando contra a correnteza. E esse é o cenário no qual nós vivemos hoje. Não é? A gente olha para o mundo e a gente vê que o mundo jaz no maligno mais do que nunca. Mas Deus ainda tem o seu remanescente fiel nessa geração, que estão dispostos a pagar o preço de servir a Cristo. A gente vê, cada dia que passa, os princípios de Deus que outrora faziam parte da nossa sociedade sendo dissolvidos e abandonados. A moral ética cristã
está perdendo seu valor na nossa sociedade, mas ainda há um remanescente fiel. Ainda há aqueles que estão dispostos a seguir a palavra de Deus. Eu até estava vendo um vídeo de um testemunho na internet, e aí você vai ler nos comentários, muitas pessoas, né, apoiando, glória a Deus, mas também muitas pessoas falando mal do cristianismo, mal do cristão, e tinha até um que falou assim, o cristianismo está fadado a acabar. Realmente o cristianismo está fadado a acabar quando Cristo voltar. Daí não vai ser mais cristianismo, vai ser só Cristo. Não é verdade? Mas enquanto nós estivermos nessa terra, meu irmão, sempre haverá um remanescente fiel. E você faz parte desse time em nome de Jesus. E falando de gerações, né? A gente vê geração após geração. E a gente vê na Bíblia até, quando você vê, por exemplo, você lê o livro de Números, onde são nomes e nomes e nomes, gerações e gerações, ou até mesmo se você for ver ali em Mateus, a genealogia de Jesus, e a gente, às vezes, parece que não tem um fundo muito espiritual, mas apenas um fundo de censo, né? Parece que é um censo. IBGE passou lá e registrou os nomes. Mas por que isso está na Bíblia? Dentre outras coisas, eu creio que é porque Deus quis registrar que Ele, através de gerações e gerações e gerações, faz a sua obra acontecer. Já pensou nisso? E então ele vai descrevendo, olha, na primeira geração havia um casal que estava lá, esse era o nome dele, eu chamo ele pelo nome, e ele fez a minha vontade. Ele conseguiu passar isso adiante para uma próxima geração. Então veio outro fulano e assumiu e também continuou perpetuando a obra que eu tenho planejado para a humanidade. E depois veio a terceira geração, e quarta geração, e quinta geração, e agora somos nós, que Deus conhece pelo nome também. É a nossa vez, é o nosso momento de permanecermos fiéis. Porque crentes do passado já se foram e conseguiram manter esse evangelho até que ele chegasse até nós. Um dia nós iremos embora. Ou Jesus volta e nós vamos para a glória, ou nós morremos e vamos para a glória. E nós temos que deixar esse legado aqui na terra. É o nosso momento, é a nossa geração que está em jogo. E cada geração, é incrível como cada geração enfrenta as suas dificuldades e as suas lutas. Porque o inimigo sabe, eu creio que a cada geração é um passo que Deus dá em rumo ao final do plano da salvação. E cada geração tem o seu papel nesse plano de salvação. E o inimigo sabe disso, então ele investe para destruir aquela geração com uma arma nova, do inferno. Mas assim como o inimigo tenta roubar, matar e destruir, Jesus vem para dar vida e vida em abundância àquela geração. Então não é estranho que a nossa geração esteja decadente da maneira como ela está, porque o inimigo tem investido para destruir o plano de Deus, mas ele não vai conseguir, porque existe um remanescente fiel nessa geração. E a gente vai tentar entender na palavra qual é o retrato dessa geração ao qual nós estamos vivendo. Em que nós temos que vigiar, porque o remanescente fiel é aquele que não age de acordo com as regras do mundo da sua geração. Esse é o remanescente fiel, que ele não entra no jogo do inimigo, não entra nos enganos de Satanás. Então a gente vai passar rapidamente um raio-x do que a gente tem vivido nos dias de hoje e como a gente tem que vigiar. Igreja, vigia. Abre comigo, por favor, em Mateus, capítulo 12.
Mateus, capítulo 12, versículo 40. Acharam? Amém? Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Amém? Porque os judeus estavam pedindo um sinal de Jesus para provar que ele era o Messias. Então ele traz esse ensinamento da vida de Jonas e compara, né, com o que iria acontecer com ele. 3 dias, Jonas esteve 3 dias dentro do peixe, ele ficou 3 dias no coração da terra e depois ressuscitou. Amém? Creio que essa parte é bem clara do ponto de vista doutrinário, amém? Mas aí Jesus continua finalizando aqui, ó. A geração de Nínive vai se levantar contra essa geração. Porque lá atrás, eles eram rebeldes, eles não temiam o Senhor, eles estavam andando errado, mas quando Jonas os confrontou com a palavra, eles se arrependeram. E a gente olha para a nossa geração e a gente vê falta de arrependimento também, não vê? A falta de arrependimento destrói uma geração. As pessoas orgulhosas no seu ponto de vista, as pessoas muito firmes nos seus achismos, e se as pessoas cometem um erro, elas não estão dispostas a se arrepender. Porque o arrependimento é que gera mudança. E então as pessoas falam o que querem, agem como querem, erram como querem. E elas não estão dispostas a entender que erraram e voltar atrás. Meu irmão, ninguém é perfeito, todos nós erramos, todos nós cometemos pecados. Mas o diferencial do homem e a mulher de Deus é que ele se arrepende quando ele percebe que errou. A gente vê Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi era amigo de Deus. Errou, sim ou não? Sim. Errou com Betseba, matou o marido dela, errou na criação dos filhos. Mas você vê Davi com o coração quebrantado. Se você lê os Salmos, você enxerga a personalidade de Davi. Diferente de Saul, que errou também. Saul errou diante de Deus, só que ele não quebrantou o coração diante de Deus. E a gente, como igreja, a gente tem que vigiar. A gente está em meio a uma geração de coração muito duro, meu irmão. O amor dos pais pelo filho está se esfriando, o amor dos filhos pelos pais está se esfriando. Até mesmo as leis não estão mais tão severas, não é? Até as leis estão ficando tão fácil. A pessoa mata alguém, vai presa, daqui a pouco ela já está na rua. E a gente vai vendo a injustiça. A injustiça provoca, e a impunidade provoca também esse sentimento. Para que eu vou me arrepender? E você vê às vezes aquelas entrevistas absurdas do bandido que fala, assume que fez mesmo, daqui a pouco eu estou na rua, daqui a pouco eu estou roubando de novo. Falta de arrependimento no coração. O pai que abandona o filho e não se quebranta o coração. A mãe, o filho que é rebelde contra a casa do pai e também não quebranta o coração como o filho pródigo. E a gente vai vendo esse cenário de falta de arrependimento, corações de pedra. Coração de pedra. E nós, como igreja, a gente tem que ficar esperto.
Essa é uma das armas que o inimigo está querendo usar contra a nossa geração. O orgulho precede a queda, meu irmão. Se você tem errado, ou se você errou de alguma forma, o caráter de Cristo te impulsiona a pedir perdão, a se arrepender. Isso é bonito. E o inimigo joga aquele quadro que aí você vai se rebaixar. Que feio para você, agora você... Meu irmão, feio é ficar no pecado. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente erra com as pessoas, palavras erradas, atitudes erradas, infelizmente, nós somos imperfeitos. Às vezes a gente falha com o cônjuge, falha com o filho, falha, né? De diversas formas, falha com o patrão, falha com o empregado. Que a gente possa ter um caráter de Cristo a ponto da gente reconhecer nosso erro e pedir perdão, se arrepender. E quantas vezes também a gente falha com Deus. E aí a gente tem a opção de permanecer no erro ou se consertar diante de Deus. É mais difícil a pessoa voltar para a igreja do que ela se converter a primeira vez. Por quê? Orgulho. Não é? Vergonha, eu vou chegar lá, todo mundo vai ficar olhando para mim, mas agora eu já fiz tantas coisas erradas. Meu irmão, arrependimento, a graça de Cristo ainda está sobre sua vida. Se você se arrepende, se você pede perdão pelos seus pecados, Deus te aceita novamente. Se você segue o caminho do arrependimento, meu irmão, não dá errado. Ao primeiro momento parece que você está se humilhando, num primeiro momento parece que você está perdendo, parece que você está sendo fraco. Digo fraco, forte eu sou, porque Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Essa é uma arma que o inimigo não entende. Quando você chega diante da pessoa, parece que você está sendo fraco e pede perdão, o Espírito Santo está agindo naquele lugar. Perdoar você ou não, é do coração da pessoa, mas diante de Deus, você tem autoridade novamente. Aí é o Espírito Santo que vai trabalhar do lado de lá, mas do lado de cá, você tem que estar em paz com Deus. Não vamos deixar nosso coração ser duro, orgulhoso. Porque lá no final, que a geração de Nínive não se levante contra a nossa geração e falar, nós ouvimos a palavra de Deus e nós nos arrependemos, vocês não. Que pelo menos o remanescente fiel seja um remanescente que esteja disposto a se arrepender quando erra. Amém? E o texto continua. Vamos andar um pouquinho mais aí. Amém? Versículo agora 42. Nós estamos em Mateus 12. Fica aí, tá bom? Mateus 12, 42. Aí Jesus continua. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e também a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Olha só, meu irmão, você se lembra dessa história da rainha de Sabá, né, onde hoje é a Etiópia. Se você pegar um mapa mundi, depois você vai ver onde é a Etiópia, ela saiu de lá para ir até Israel, não tinha avião, a mulher era rica, né? Ela foi com uma grande comitiva, meses para chegar até Israel. Alguns falam até de mais de um ano para ela chegar lá. Ela planejou, não, eu sei que lá esse rei Salomão é um rei ungido por Deus, as palavras dele têm unção de Deus nas palavras deles, então eu quero ir lá. Eu quero ir lá beber dessa fonte. E ela sai e vai, investiu tempo, investiu recursos, o foco da vida dela, para beber da sabedoria que fluía através da vida de Salomão, um homem ungido por Deus. E ela vai se levantar contra a geração, porque a geração não queria ouvir da sabedoria de Deus. E nós, como cristãos, também estamos nessa geração, onde acha que sabe tudo, não é verdade?
Hoje em dia, as pessoas acham que sabem de tudo. Por quê? Você pesquisa no Google, você quer aprender a trocar uma lâmpada desse projetor aqui. Você entra num tutorial do YouTube e você consegue, não consegue? Ah, não, eu quero aprender a fazer um piso de madeira. Você vai lá e vai ter. Então, as pessoas hoje sabem muito pouco de muita coisa. E ela acha que ela já sabe. Antigamente não era assim, existiam os especialistas, né? E guardavam o segredo das 7 chaves. Ele sabia o macete daquela profissão, e a gente até falava, não, fulano é marceneiro há 30 anos, ele sim é marceneiro, porque ele conhece os segredos da marcenaria, não é assim? Não, fulano ele é engenheiro, e assim para todas as profissões, né? Todas as áreas do conhecimento. E hoje não, as pessoas se acham entendidas de tudo. Se você faz um comentário sobre alguma coisa da sua vida, ela já se acha psicóloga, ela já acha médica, ela já se acha consultora espiritual, não é assim? As pessoas têm conhecimento raso de tudo, e não é diferente da Bíblia. Hoje a gente está vivendo numa geração muito fraca de Bíblia, meu irmão. Estou falando da igreja. Muito fraca, que se contenta em vir, sentar e ouvir uma palavra. Glória a Deus por isso. Meu irmão, mas você tem que ir além disso, você tem que examinar as Escrituras, você tem que conhecer o poder de Deus. Você tem que manejar, porque as regras espirituais se baseiam aqui. A sua vida depende disso. Você tem que entender. E glória a Deus, porque a nossa igreja tem essa vocação. A gente tem as escolas aí de ministérios, tem os módulos para te ajudar nisso, mas você tem que ter essa fome, esse desejo de entender, saber da sabedoria de Deus. E se alguém te fizer uma pergunta bíblica, você seria capaz de responder? Se você for chamado a tempo e fora de tempo, de repente você está num lugar, a pessoa sabe que você é crente, vem aqui, ministra uma palavra de Deus para a gente, você teria habilidade para fazer isso? E eu não estou falando de talento e eloquência, mas estou falando de profundidade na palavra. Se de repente no seu caminho alguém te encontra pedindo um auxílio, ora por mim, eu preciso de uma palavra de Deus, às vezes não é nem diante de uma plateia, mas no seu pessoal, porque tem gente que tem esse chamado, você teria conteúdo para ministrar na vida daquela pessoa. Então, não estou falando de conselhos psicológicos, estou falando de palavra de Deus, de sabedoria de Deus, porque foi isso que atraiu a rainha de Sabá. Chegando lá, ela descobriu que Salomão não era só um homem com sabedoria, mas que também era um homem próspero, era um homem bonito, né? Depois ela vai e lista não só a sabedoria, mas também vejo o tipo do seu reino, a organização. Se você ler o texto, é lindo, ela fala até do uniforme dos funcionários. E agora sim, eu vejo que você não é só um homem, que a sabedoria que flui na sua vida traz essa prosperidade para você. Ela fala isso para Salomão. E isso vai acontecer na sua vida, meu irmão. Quando a gente começa a se aprofundar nas Escrituras, quando a gente começa a buscar a sabedoria de Deus, a prosperidade vem sobre a nossa casa. Porque você começa a entender e aplicar os princípios de Deus e as coisas começam a dar certo. Mas essa nossa geração, meu irmão, muito fraca. Que nós não sejamos assim. Eu me lembro quando eu era criança, né, adolescente, que a gente ia na biblioteca fazer Você lembra do trabalho de escola? Quem já foi na biblioteca fazer trabalho de escola aí? Nossa, chegava lá, né, tinha que ficar em silêncio, uma vontade de rir lá na biblioteca, e aí você pegava o livro, todo mundo, 3, 4 livros do mesmo assunto, cada um do grupo lendo para tentar buscar, não era assim? Uma informação para juntar aquela informação e elaborar o trabalho. Hoje a gente vai no Google, já tem um trabalho pronto. Você lê o resumo do resumo do resumo. Que conhecimento que está sendo gerado?
Muito raso. Sabe aquele suco que tem o suco concentrado, tem o suco 50% fruta, e daí tem aquele pozinho que é 1% de suco de fruta. É isso que a gente está bebendo na nossa geração. Muito raso, muito fraco, não tem sustância. No primeiro vento, pode cair. Fique esperto, meu irmão. Fique esperto. Você tem que examinar as Escrituras. Você tem que beber da fonte da sabedoria. Que a rainha de Sabá não se levante contra nós um dia e fale, eu saí, eu investi recursos, fiquei 1 ano em cima de lombo de camelo para beber da sabedoria que fluía da vida de Salomão. Vocês tinham tudo na mão e vocês não beberam. Examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Elas testificam de mim. Aleluia. E o texto continua, versículo 43. Aqui parece que Jesus saiu do assunto, mas ele está continuando falando da mesma coisa, viu, meu irmão? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Ele ainda está falando de geração. E está falando agora de mundo espiritual. Jesus dá uma aprofundada. Jesus dá uma apertada na corda do violão. E fala, deixa eu falar de coisas espirituais para vocês entenderem. Como que as coisas acontecem no mundo espiritual. E dá esse retrato aqui. A nossa geração vem para a igreja querendo resolver os problemas. E quando os problemas são resolvidos, ela vai embora. Ela não quer compromisso. Ela vem, Deus limpa a casa, Deus arruma as coisas, e aí ele, legal, agora eu vou viver minha vida de novo. Só que o problema é que Jesus está falando, o que acontece? A casa está limpa, mas não tem quem more na casa, o espírito imundo vai lá, chama outros 7 e vem e entra naquela casa de novo. E o estado final é pior do que o primeiro estado. Meu irmão, a casa tem que estar ocupada. Se não existe a presença de Deus na sua vida, alguém vai ocupar a casa. Eu sei que é forte isso, mas é o que a palavra está falando. Legal, a gente vem e Deus abençoa a vida da pessoa, a pessoa vem para a igreja e daí ela está precisando de uma cura, Deus cura ela está precisando de libertação, ela é liberta pelo poder da palavra ou pela ministração de um homem de Deus, e então ela, beleza, só que ela dá uma levantada, beleza, agora eu vou voltar para a minha vida, não quer compromisso. Essa é uma geração com falta de compromisso total, meu irmão. Nem na escola precisa estudar mais que você passa de ano. Não é assim? Não precisa de compromisso. Os casamentos hoje não é mais casa e separa. Não é mais vergonha no mundo acontecer isso, não é? Não tem compromisso. Casa, se não der certo, separa. E as pessoas não têm compromisso com a amizade, não têm compromisso com o patrão, não têm compromisso com o funcionário. Sem compromisso. Uma geração descompromissada. E qual que é o problema disso? Que está construindo casa para o inimigo. Se Deus não mora, alguém mora. Se Deus não está lá ocupando a casa, alguém ocupa a casa. Isso é uma lei espiritual, meu irmão. Vigia. Se não tem presença de Deus, tem presença do inimigo. E a gente vê
a sociedade hoje tentando arrumar os problemas, não é? Tenta arrumar os problemas, só que a gente tenta arrumar o problema ambiental, aí vem um problema de saúde, vem a pandemia. A gente tenta arrumar o problema de pandemia, vem o problema das finanças, da economia. Tenta arrumar o problema da economia e é assim. Por quê? O que falta? Falta a presença de Deus. E é incrível como cada dia mais Deus tem sido colocado de lado. Não é? Aí eles falam que é a religião, né? Não, vamos tirar a religião, não pode, tem que ser neutro, tem que abraçar todo mundo. Tira, então vamos entrar no... E o plano de Satanás é esse mesmo, né? Daqui a pouco vem o anticristo aí, meu irmão, que vai jogar um Estado laico, né? Global, e depois vai pedir adoração a si próprio. É isso que Apocalipse fala. E as religiões estão sendo a cada vez mais neutralizadas, e o cristianismo também. Estão tirando Jesus, Deus, você não pode falar. Até nas datas, antes era antes de Cristo e depois de Cristo, agora não é mais, sabia? Antes da Era Comum e depois da Era Comum agora. A sociedade está tirando, a nossa geração está tirando Deus do contexto. Está tirando Deus da casa. Quando Deus não está na casa, alguém está na casa. O mundo jaz no maligno. Mas você é remanescente fiel, sim ou não? Você falou que era. Se você é remanescente fiel, Deus tem que estar na casa. Você tem que ter presença de Deus, meu irmão. Você tem que estar cheio da glória de Deus. Não só aquela presença de Deus, aquela presença do Espírito Santo que veio quando você aceitou Jesus. Porque quando a gente aceita Jesus, a palavra ensina que a gente recebe o Espírito Santo. Amém. Mas eu estou falando de transbordar do Espírito Santo. A gente tem vivido dias que não podemos nos contentar só em termos do selo do Espírito Santo. Nós temos que ter o transbordar do Espírito Santo. Para não dar nenhum espacinho, sabe? Vamos trancar todas as janelas, tranca todas as portas, porque o inimigo anda de redor, buscando quem possa tragar. Fecha tudo, passa a grade, passa o cadeado, vamos blindar a nossa armadura espiritual aqui para não dar uma brechinha para o inimigo. É busca, é intimidade com o Espírito Santo, oração, adoração, todas aquelas armas espirituais que a gente sabe que nos preenche do Espírito Santo. Quando a gente busca essas coisas, a gente começa a transbordar do Espírito Santo. O seu rosto começa a resplandecer da glória de Deus, e o inimigo fala, nem adianta eu ir lá, que está cheia. Essa casa aí está cheia. Amém? Aleluia! Aleluia! Agora vamos para Mateus 11, meu irmão, aí perto, né? Mateus 11. Voltando um pouquinho. Jesus ainda estava falando de geração. A gente vai ler o versículo 16, a partir do 16. Aqui posso comparar esta geração? Jesus pergunta. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua, não bebe vinho, e vocês dizem, esse tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Amém? E aqui Jesus está também condenando a sua geração. Aqui eu vou comparar essa geração. É uma geração que quando ouve música de alegria, não se alegra. Quando ouve música de tristeza, não se entristece. Ele está dando um exemplo.
E aí ele fala de forma prática, porque veio João com um discurso duro, com uma rigidez, e essa geração não aceitou. Aí vem Jesus com um discurso de amor, de acolhimento, e essa geração também não aceitou. E não é assim que a nossa geração vive, meu irmão? Eles não aceitam a dureza, eles não aceitam a rigidez, eles não aceitam um Deus que é justo. Não, mas eu não aceito. Imagina que Deus vai ser um Deus assim, que condena o pecado, né? E aí é o discurso do paz e amor. Então a gente tá bom, então não vamos falar desse extremo, vamos falar do outro, do verdadeiro amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não, esse também nós não aceitamos. É uma geração que não aceita nem a dureza de Deus, nem a bondade de Deus. É uma geração que nada está bom. Não é assim? É uma geração que não vai para a igreja que tem que andar de terno e gravata e que tem as regras bem rígidas, mas é uma geração também que não vai para aquela igreja mais liberal porque é muito liberal. E não vai para aquela igreja porque é muito rígida. Então você vai para onde? E aí está querendo ter o Deus do seu jeito. Ela constrói um evangelho segundo si próprio. E nós vemos na palavra de Deus, que muitas vezes Deus é como o ministério de João, raça de víboras. Meu irmão, ai de nós, se fizermos um vídeo lá pregando o evangelho e falar isso, quantos dislikes nós teremos, né? Raça de víboras, pecadores. Mas também não aceita o evangelho, como Jesus mostrou também, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As pessoas não querem ser chamadas de raça de víboras, mas também não querem ir a Jesus. Não que Jesus não tenha sido duro, né? Jesus foi duro também, mas eu estou dizendo, ele mesmo mostrou os dois extremos aqui. E é uma geração assim, sem insossa, né? Não, eu não quero ir para cá, não quero ir para cá, eu quero ficar do meu jeito, no meu canto. Só que qual que é o problema, meu irmão? Que a vida é feita de decisões. Até a salvação você alcança através de uma decisão, não é? Eu decido aceitar Jesus. E a nossa geração está sendo uma geração, por falta de outro termo, água com açúcar, café com leite. Não tem poder de decidir, meu irmão. Não sabe. Por quê? Porque eu vejo assim, há um tempo atrás, quando eu era criança, então eu vivi o finalzinho da geração anterior, existiam os da pá virada e os certinho. Você lembra disso? Até na escola. Tinha daqueles que tocavam o terror e tinha aqueles que eram a pessoa certinha. Hoje em dia não tem muito extremo, está todo mundo no mesmismo. É tudo igual. É tudo e o inimigo vai por isso em todas as áreas da sociedade. É tudo igual, é tudo neutro, né? É tudo neutro. E a gente não vive, nós não temos os extremistas, nós não temos os pacatos demais, nós temos tudo um marasmo. Só que, meu irmão, com isso a gente perde o poder de decidir. E a gente tinha, então, as tribos, né? Tinha a tribo dos roqueiros, lembra? Tinha a tribo dos hippies, tinha a tribo enfim, né? Tinha as patricinhas da escola, você lembra disso? E hoje não, é tudo mesma fachada, só muda o nome. Daqui a pouco todo mundo vai chamar o mesmo nome, né? É tudo igual, a nossa sociedade está indo para uma neutralidade. Só que essa neutralidade é perigosa, porque não tem poder de decidir. E a salvação a gente alcança através de uma decisão. A pessoa não se sente, estou falando lá dentro, ela não sente uma necessidade de decidir por Cristo, de querer caminhar com Cristo, de querer andar. Ela fica numa neutralidade. Isso é perigoso. Até mesmo a igreja tem que tomar cuidado, senão a gente fica neutro, não decide ir para o campo falar de Jesus, não tem o foco, não tem um chamado
Não, então nós somos um chamado, nós temos um chamado mestral. Então nossa igreja vai focar em ensinar as Escrituras. Não, nossa igreja tem um chamado evangelístico, então nós vamos pregar o Evangelho. Não, nossa igreja tem um chamado pastoral, então nós vamos acolher as vidas, vamos nos especializar nisso. Não. Tudo igual. Isso é um grande risco, porque a multiforme sabedoria de Deus não se aflora. Meu irmão, você tem um chamado na sua vida, não seja mais um na multidão. Seja uma pessoa decidida, tanto na sociedade como dentro da casa do Senhor. Qual é o seu chamado? Você tem que entender o seu chamado, mais do que nunca. Você é profeta, você é pastor, você é mestre, você é levita, saindo um pouco dos 5 ofícios, né? Você é apóstolo. Qual é o seu chamado? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que decidir a sua vida. O Espírito Santo vai te ajudar, mas você tem que tomar uma posição. Não aceite ficar na zona de conforto. Amém? Não aceita isso para a sua vida. Fica comigo que a gente já está concluindo. Amém? E a gente vê que essa geração que não decide, que não faz, é aquela geração que não sabe ouvir um não, mas também não se deixa ser amada. Não é assim? Não sai de casa, mas também não quer se submeter às regras da casa. A gente vê 40, 30, 40 anos dentro da casa do pai, mas quer viver a vida que ele quer. É uma geração que não sabe o que quer. Essa que é a grande verdade. Vamos tomar cuidado, meu irmão. O que você quer para a sua vida? Essa é a pergunta. O que você quer para a sua vida? Daqui a pouco a nossa geração vai passar. Daqui a pouco virão uma nova geração. O que a gente vai deixar para eles? Vamos ver agora Isaías 6:9. A gente já está indo para Isaías 6:9. E aqui é um texto que tem o seu paralelo em Mateus também, né? Jesus falou a mesma coisa. Isaías 6:9. Procura aí, meu irmão. Vamos dar um tempo para você examinar as Escrituras. Vamos ter profundidade, né? Já que é para ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Então ele disse: vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos deles e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Amém? Eu vou ler agora Mateus 13, não precisa abrir, mas presta atenção aqui, ó. Mateus 13, Jesus vai falar a mesma coisa para a sua geração, ó. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas por meio de parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, mais será dado, e este terá em grande quantidade. E a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábola, porque vendo eles não veem, ouvindo eles não ouvem e não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Aqui está falando de uma geração que não consegue acessar os conhecimentos de Deus. E, num primeiro olhar, parece que Deus está querendo esconder de determinadas pessoas. Né? Parece assim, não, Jesus vai cegar o entendimento. Jesus falava por parábola
porque ele não queria que aqueles ouvissem só os discípulos. Não é isso. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o seguinte, para aqueles que se interessam e buscam, eles encontram. Todo que bate, a porta é aberta. Quem procura, encontra. Mas o problema é que aquela geração não queria buscar. Tudo que os discípulos experimentaram estava disponível para a multidão, mas a multidão não queria ver. Esse que é o ensinamento dessa palavra aqui. Que o quê? Que Jesus está querendo dar para todos. A salvação é para todos, mas nem todos se salvam. A palavra está sendo ministrada para todos nós aqui nessa manhã. Mas ela cai no coração de uns e não cai no coração de outros. Porque Jesus prendeu esse conhecimento? Não, porque a pessoa não quer receber. Você se lembra que a multidão começa a ir atrás de Jesus por causa de pão. E então Jesus fala, eu vou dar uma apertada. E começa a falar sobre que aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não fará parte de mim. Jesus começa a endurecer o discurso. E o que a multidão faz? Vai embora. E aí Jesus vira para os discípulos, olha a diferença do que é ser discípulo e o que é ser multidão. E Jesus vira para os discípulos também, vocês também vão embora. E então Pedro responde, Jesus, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Esse é o remanescente fiel, meu irmão. A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. A multidão não quer saber das coisas de Deus. A multidão só vai atrás de Deus por causa das necessidades. A multidão só quer comer pão, meu irmão. A multidão quer ser curada. A multidão quer receber bênção financeira. A multidão quer ser rico, quer ser saudável, quer ser bonito e quer alguém que fala para ele, fica tranquilo que você vai para o céu. Mas não quer compromisso. Os discípulos não. Os discípulos estão dispostos a ir para a cruz com Cristo. Os discípulos estão dispostos a pagar o preço. Os discípulos estão falando, vamos o mestre para morrermos junto com ele. Você lembra que os discípulos falaram isso? Jesus falou, eu vou voltar para Jerusalém. Aí os discípulos falaram, mas Jesus, estão querendo matar você lá. Mas nós vamos mesmo assim. Vamos embora, gente, vamos morrer com ele, vamos embora. Discípulo está disposto a ir até o fim por Cristo e pelo Evangelho. Nós somos discípulos ou somos multidão? Nós somos aquele tipo que fraqueja na primeira luta, na primeira prova, ou que está de pé? Nós somos aquele crente que busca, mesmo que todo mundo desanime, mesmo que todas as circunstâncias se levantem, ou a gente é aquele tipo de pessoa que a primeira desculpa já serve para não vir na igreja, para não ler a Bíblia, para não orar, para não dar um bom testemunho. Que tipo de crente nós somos, meu irmão? Remanescente fiel. É tempo da gente se levantar. Último texto, Isaías 10, 20, chamar o ministério de louvor. Abre comigo para a gente concluir. Isaías 10, 20. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará sim, o remanescente de Jacó voltará para Deus, o Todo-Poderoso. Amém? E aqui fala, haverão sobreviventes que não vão mais colocar sua confiança no mundo, mas confiarão no Senhor,
com toda a sua fidelidade. Meu irmão, é tempo da gente confiar em Deus de todo o coração. De todo o coração, 100%. Porque a gente está vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias maus. Se você não colocar sua confiança no Senhor, você se abala, você desanima e você cai. É tempo da gente confiar, ou a gente é crente ou a gente é crente. Ou a gente confia, ou a gente crê, ou a gente não crê. Não é tempo de sermos mornos, crente meio termo. O remanescente de Deus não é assim, é aquele que coloca a confiança toda no Senhor. A gente tem vivido dias onde a igreja tem sido apertada e os princípios da igreja têm sido confrontados. E aí? Você vai até onde por Cristo? Pensa nisso. Nessa batalha aí. Você iria até o fim? Você iria até o fim por Jesus? Jesus foi até o fim por mim. Ele morreu. A gente vê homens do passado que permaneceram crendo no Evangelho, pregando o Evangelho, falando a verdade da Bíblia e sendo condenados por isso à morte. Creio que a gente ainda não está vivendo esse nível de batalha, mas se fosse, nós estaríamos prontos para dar nossa vida pelo Evangelho. A gente está vivendo uma geração onde está vindo para a igreja só querendo as coisas materiais, não é? Se você oferecer para a pessoa, se Jesus viesse e falasse assim, você quer ir para a glória comigo ou ser rico? Muitos escolheriam ser rico. Meu irmão, o nosso foco tem que ser nas coisas do alto. Claro que a gente tem que querer ser próspero, claro que a gente tem que almejar ter uma boa vida nessa terra, mas eu quero almejar mesmo é Jesus voltar, meu irmão. Que lá na glória não vai ter nada disso. O meu foco tem que ser o reino de Deus. Se você vê, a igreja primitiva, eles viviam como se Jesus fosse voltar amanhã. Eles pregavam, vocês têm que se converter porque Jesus está voltando. Eles tinham uma vida santa, não, eu tenho que ter uma vida santa porque Jesus está voltando. Eu tenho que consertar minha vida, eu tenho que corrigir os meus erros porque Jesus está voltando e eu não quero ficar. Você vê eles com ímpeto, com compromisso com Cristo, porque eles tinham a consciência de que a esperança deles não estava neste mundo, mas no mundo que há de vir. Onde está a sua esperança? Você está vivendo para esse mundo? Para tentar dar um jeito nesse mundo? Para tentar ter uma vida boa nesse mundo? Ou você está vivendo, ansiando pela glória eterna que há de vir? Quando a gente coloca o foco dessa maneira, a gente consegue viver nesse mundo com muito mais paz. Porque a gente entende que tudo isso aqui é passageiro. Um dia essa geração vai passar. Mas o remanescente fiel permanece.